Olá pessoal, eu sou André Barbieri, saudações a toda a nossa audiência do Ideias Esquerda. Nesse programa nós vamos discutir esse tema, que comove todo mundo hoje, a nova ofensiva colonialista do Estado de Israel contra a população palestina na faixa de Gaza. Eu vou conversar aqui nessa entrevista com a Simone Shibashi, que é doutora em Economia Política Internacional pela UFRJ e também é membro do staff internacional do Esquerda Diário. Aqui, para introduzir essa conversa, nós vamos discutir sobre a atualidade da conjuntura e as definições políticas e estratégicas de cunho mais histórico para esse conflito, que não começou agora, como quer fazer parecer a grande imprensa, que faz uma cobertura criminosa dos acontecimentos, apoiando a brutalidade do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, e buscando imitar os governos capitalistas em todo o mundo, que estão censurando as manifestações em prol do povo palestino. E a verdade é que as dolorosas cenas de civis mortos em Israel foram seguidas por uma conduta absolutamente bestial do sionismo israelense contra a faixa de Gaza, encabeçados justamente por esse governo de extrema-direita do Netanyahu. Alguns números aqui são importantes, para a gente conhecer. Em alguns dias, são quase 2.000 palestinos assassinados na faixa de Gaza, algumas dezenas mais na Cisjordânia. Entre elas, mais de 500 crianças foram mortas na faixa de Gaza pelo exército israelense, mediante a utilização das infames bombas de fósforo branco, que eram semelhantes ao napalm, uma bomba incendiária que os Estados Unidos usou na Guerra do Vietnã, na década de 60 e de 70, que são proibidas por convenção internacional, e também o bombardeio da passagem de Rafah, que é a única possibilidade de escape da população palestina nessa região. Nós estamos diante de uma estratégia que é de punição coletiva contra a população civil, com a destruição de hospitais, de escolas, de refúgios, inclusive aqueles que são organizados pela ONU. Agora são centenas de milhares de efetivos militares do exército israelense que se concentram na fronteira com a faixa de Gaza, estão preparando uma invasão que parece ser iminente, e acabaram de exigir que mais de 1 milhão de palestinos deixem imediatamente a porção norte da faixa de Gaza, que é uma aberração impossível de ser feita e que a própria ONU diz que levaria a uma catástrofe humanitária. O Egito soltou um comunicado recentemente rechaçando essa exigência de Israel, que já havia, durante essa semana, cortado o acesso à água, à eletricidade, à comida e ao combustível à população de Gaza, que é um claro crime de lesa humanidade. E essa bestialidade é apoiada pela extrema-direita brasileira, como o Bolsonaro, que se prontificou a demonizar o povo palestino como terroristas e apoiar a ofensiva israelense. A extrema-direita brasileira faz coro com essa atuação criminosa e o discurso da grande imprensa alimenta esse sentimento. Basta ver o que publicou agora há pouco o Estadão, que por trás de toda a demagogia que fazem, não se importa em nada com as vidas palestinas que estão sendo massacradas pelos bombardeios militares e pelos ataques aéreos agora em Gaza, ou figuras como Guga Chakra e a Globo agitando o terrorismo palestino quando as suas crianças estão sendo mortas por fósforo branco. Parece que Israel pode fazer qualquer coisa. Já o governo Lula busca uma impossível equivalência entre o Estado de Israel e a faixa de Gaza, condenando o terrorismo sem se referir ao que Israel vem fazendo agora, que é justamente impedir o acesso à água, luz, medicamentos e suprimentos. Então, de que adianta pedir isso sem apontar exatamente que é Israel que viola todas as mínimas convenções internacionais sobre ajuda humanitária contra os palestinos? É importante dizer também que nós, obviamente, não compartilhamos os métodos do Hamas, que impedem o avanço, a necessária unidade em luta entre árabes e judeus contra o sionismo e a sua política criminosa contra o Estado de Israel e o seu apartheid sistemático, muito menos a estratégia do Hamas, que é de um Estado teocrático burguês. Mas nós defendemos todo o direito da população palestina de se defender contra esse enclave imperialista dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é o Estado de Israel, que roubou as terras, o território histórico da Palestina há 75 anos. E é isso que nós vamos debater aqui, tomando
panorama internacional que envolve a guerra da Ucrânia, que nós discutimos em outros episódios, né, do Ideias de Esquerda, a continuidade da crise econômica internacional e processos de luta de classes importantes no mundo, como a greve dos trabalhadores automotrizes nos Estados Unidos e, claro, vinculado a isso, as manifestações pró-Palestina que estão se desenvolvendo em todo o mundo, como essa enorme manifestação em Paris, em defesa do povo palestino, ou também no Oriente Médio, na Cisjordânia, na Jordânia, no Iêmen, manifestações que repudiam, mais uma vez, esse massacre do Estado de Israel. Bom, agora aqui para começar a nossa conversa, eu estou com a Simone Shibashi, como eu disse, é doutora em Economia Política Internacional pela UFRJ e também especialista em temas do Oriente Médio. Tudo bem, Simone? Como é que você está? Tudo bom, André? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Olá para todo mundo que está assistindo a gente. E já avisando também o pessoal que nós vamos aproveitar para fazer atualizações semanais sobre o conflito Israel-Palestina, nessa conversa aqui com a Simone, pelo Ideias de Esquerda. E agora nós vamos partir desse panorama mais abrangente, histórico, para poder informar e partir de certos princípios, né, que a gente vai usar para poder elaborar uma política, um programa, uma estratégia da esquerda socialista em relação a esse tema. Então, já começando aqui, a primeira pergunta para você, se nós estamos agora no final da primeira semana da guerra que Israel declarou contra os palestinos na faixa de Gaza, que em última instância não é guerra, não pode ser encarado como uma guerra assimétrica, né? Totalmente assimétrica, uma ofensiva colonialista brutal dos sionistas contra a população palestina. Qual que é o balanço até o momento? Quais definições a gente poderia ter dessa primeira semana? Eu acho que você já introduziu algumas questões importantes, assim, né? Em primeiro lugar, eu acho que é fundamental que nós saibamos que o que está acontecendo, desde que iniciaram os brutais ataques, né, israelenses contra os palestinos, é uma guerra de castigo, né? Então, o objetivo de Israel não em primeiro lugar, derrubar o governo do Hamas na faixa de Gaza. Não é um objetivo político meramente, é fazer toda a população civil pagar pelos ataques do Hamas. E quando dizemos toda, a gente está sendo literal, né? Porque isso se mostrou claramente nessa primeira semana da guerra, com os ataques israelenses mirando escolas, hospitais, um cerco que impede o recebimento de gêneros de primeira necessidade, um saldo de milhares de mortos, cerca de 3 mil feridos. Nem vale a pena a gente ficar se apegando tanto nesses números, porque enquanto a gente está falando aqui, ele não para de crescer, né? Infelizmente, o nível de destruição é galopante, né? E a gente sabe que dentre esses feridos, dentre esses mortos, figuram muitas crianças, muitos idosos, e também os 340 mil, cerca de 340 mil desabrigados aí, como resultado dessa primeira semana, né? Então, eu acho que a primeira definição que a gente precisa ter é que se trata justamente de uma ofensiva castigo de Israel contra a população palestina, e por mais regressivo e reacionário que tenha sido o ataque do Hamas a civis israelenses, isso não justifica que toda uma população civil pague, né, com essa forma tão brutal que tem caracterizado a resposta de Israel, né? Então, não se trata de uma autodefesa israelense, é uma operação de destruição absoluta, né? Não se trata aí de uma resposta controlada. Tanto é assim que a gente pode ver que esse objetivo ele fica patente em falas como a do ministro da Defesa de Israel, né, o Yoav Gallant, que ele já tinha declarado desde a segunda-feira um cerco total a Gaza, proibindo qualquer ajuda humanitária vindo do Egito ou de qualquer parte, mas ele tinha dito que se tratavam de animais humanos, né, que os palestinos seriam animais humanos e que eles seriam tratados dessa forma. E realmente, desde então, né, é isso que vem acontecendo, né? A gente está vendo que Gaza, que já tem uma situação dramática em tempos normais, né? Já que, por exemplo, lá você tem luz por apenas 4 horas por dia, só cerca de 10% da água disponível é potável, né? É uma das maiores densidades populacionais do mundo, se a gente considerar a sua pequena extensão, sendo definida, inclusive, por organismos internacionais como uma prisão a céu aberto, onde mais de 2 milhões de pessoas vivem em menos de 375 quilômetros quadrados.
Então, assim, é uma região que normalmente já está mergulhada na pobreza, e agora com a guerra perpetrada por Israel, se busca chegar justamente ao estrangulamento dessa população. Então, essa declaração terrível, né, do ministro da defesa israelense, ela realmente materializa a forma como Israel vem tratando os palestinos, principalmente os da faixa de Gaza, como se eles não fossem humanos, né? Se a gente retomar outros exemplos recentes, né, a gente vai ver isso no cotidiano, não só agora na guerra, ainda que nesse momento existe um salto de qualidade absurdo, né? Mas se a gente quiser retomar recentemente, por exemplo, foi durante a pandemia da Covid, né? Porque Israel foi um dos países que se orgulhou de primeiro vacinar a sua população, né, a totalidade da sua população, e enquanto isso bloqueava a entrada das vacinas na faixa de Gaza. Então, por exemplo, em 18 de maio de 2021, Israel atacou um dos principais centros de teste para o Covid da faixa de Gaza, né? Fechou as fronteiras novamente, impediu que vacinas chegassem. Então, assim, realmente a gente tem uma situação ali que é extremamente dramática, e agora, né, se soube-se aí que Israel ordenou, na verdade, no dia de hoje, sexta-feira, a cerca de 1,6 milhões, 1,1 milhões de habitantes do norte da faixa de Gaza, que eles evacuassem a zona antes de uma ameaça de incursão terrestre, que a gente sabe que seria um banho de sangue, né? Enquanto isso, continua a bombardear a faixa de Gaza. Então, assim, esse comunicado, por si mesmo, ele gera um terror absoluto, né? Porque ele é feito dando um ultimato de 24 horas aos habitantes da localidade, né, para que eles saiam, sendo que é completamente difícil se locomover, as fronteiras estão fechadas, enfim, na verdade, uma ameaça enorme, né? E os palestinos, na verdade, já têm também uma experiência muito clara de que se eles saírem agora, muito provavelmente eles também vão se transformar em refugiados, né? Então, se trata aí de mais um capítulo, né, dessa ameaça direta de um massacre contínuo, né, André? E assim, e o que eu acho que a gente tem que trazer à tona um pouco é que essa situação tão terrível, ela não se dá no vazio, né? Ela tem um histórico, ela tem 76 anos, pelo menos, de ofensiva israelense contra o povo palestino, muitos capítulos inumeráveis. Então, assim, é preciso trazer esse contexto para poder ter uma verdadeira apreciação do que está acontecendo. Sim, numa situação que é extremamente complexa de todos os lados, né? Porque a gente já vê mobilizações de outros grupos, como é o caso do Hezbollah, que atua no Líbano, já disse que poderia intervir também no conflito caso Israel leve adiante a ocupação do território da faixa de Gaza. Várias potências do Oriente Médio, entre elas o Irã, a Arábia Saudita, enfim, os países que estão mais diretamente implicados, né, com esse conflito também não poderiam simplesmente fingir que nada estaria acontecendo na faixa de Gaza. Então, claramente, isso pode, ainda dependendo dos acontecimentos, se exacerbar e ganhar outras proporções. E pegando esse gancho, queria que você detalhasse um pouco mais desses aspectos mais relevantes, né, os antecedentes históricos que são importantes para a gente poder entender como essa situação atual se forjou nesse momento. Eu acho que é bem importante fazer um resgate ainda que breve, realmente, assim, do processo histórico de formação do Estado de Israel, né? Porque senão realmente o conflito pode ser facilmente mal interpretado, né? Como se tratasse aí de, enfim, um conflito sectário, uma coisa religiosa, e não se trata disso, né? Se trata, enfim, de um combate permanente que o povo palestino se viu obrigado a dar para tentar defender o direito de se constituir como um povo, né? Que já era. Então, eu acho que é interessante a gente resgatar alguns capítulos desse processo. E um deles é que desde o final do século XIX, né, início do século XX, as potências imperialistas, elas tentavam construir um enclave que fosse funcional aos seus interesses ali na região do Oriente Médio e da Palestina, né? Então, por exemplo, em 1917, coabitavam nos 26 mil quilômetros que constituíam o território histórico da Palestina cerca de 1 milhão, mais ou menos, de palestinos e 100 mil judeus.
naquele momento, a Palestina era controlada pela Grã-Bretanha, né? Era um mandato que existia por todo o Oriente Médio. A França e a Grã-Bretanha tinham dividido os países do Oriente Médio, cada qual ficou com uma parcela, né, sob seu protetorado. E já em 1921, a Grã-Bretanha tentou dividir o território palestino, né, deixando 80% das terras para os árabes e 20% para os judeus. Né? E é com o mandato britânico que vão se iniciar justamente as tentativas de forjar esse enclave imperialista na Palestina, né, que viria a se materializar com toda a plenitude com a fundação do Estado de Israel depois da votação de 1947. O que não se diz muitas vezes na imprensa é justamente essa história, né? E é importante que a gente tenha essa noção, porque a fundação do Estado de Israel ela é uma comprovação de que ocorreu um processo de utilização da justa aspiração do povo judeu, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e não ser mais assassinado em massa, né, pelo genocídio que aconteceu, para construir um enclave patrocinado pelo imperialismo no Oriente Médio. Né? Então, dessa forma, o imperialismo estadunidense, no caso, mais claramente, mas tendo de trás de si todas as potências, inclusive a União Soviética, que também vota a favor da formação do Estado de Israel, né? Instrumentaliza e dá uma resposta reacionária a essa aspiração que era justa do povo judeu, né? De não passar mais por aquilo que eles tinham sofrido durante a Segunda Guerra Mundial. Então, desde a votação da criação do Estado de Israel, trata-se de um Estado artificial que foi criado e armado brutalmente, né, pelos processos imperialistas, pelas potências imperialistas, e que desde então passam a realmente protagonizar um processo de limpeza étnica, né? E de um colonialismo contra os palestinos que foi incessante desde então, e que já acumula muitos capítulos, né? Eu acho que o início dessa história, a gente teria vários, né? Vários capítulos tristes e vários capítulos, enfim, muito dramáticos desse processo de limpeza étnica do povo palestino, mas talvez o grande marco seja realmente assim 1948, né, depois da aprovação da ONU, no que ficou conhecido como a Nakba, ou a grande tragédia, né, na qual estima-se que em torno de 750 mil palestinos foram forçados a sair das suas casas, né. Então a Nakba ela foi marcada por um brutal massacre de vários vilarejos. Acho que tem um que é muito célebre, que é o Deir Yassin, né, que era um vilarejo que ficava entre Tel Aviv e Jerusalém, onde pelo menos 100 pessoas foram executadas de uma vez, incluindo mulheres e crianças, né? E esse processo nunca mais parou, né? Eu acho que depois, agora estão voltando aí a lançar luzes, de certa maneira, sobre isso, ainda que de forma distorcida, né? Porque eu tenho visto muitas matérias na imprensa dizendo que a votação do Estado de Israel propunha dois países, dois estados, né? E que os palestinos negaram. E coloca muito como se fosse assim, uma solução coerente, né? Poxa, vamos conviver aqui, fazer dois estados, um do lado do outro. O que eles não dizem é que, assim, essa votação já tirava do território da Palestina histórica, assim, uma porção de terras enorme, né? Já obrigaria a um despojo dos palestinos muito grande. Então, assim, não se tratava de uma proposta moderada, né? De uma proposta, enfim, que pudesse coadunar ali os interesses de todo mundo. Tratava-se já aí na votação da ONU de despojo, né? E depois de 1948, isso não parou mais de avançar, né? A gente tem aí a Guerra dos Seis Dias, que aconteceu em 1967, que é quando Israel invade novos territórios, como a Cisjordânia e toda a península do Sinai, que vai ao norte da faixa de Gaza até o Canal de Suez, e que no sul encontra o Mar Vermelho. Então é uma porção de terra enorme, né? Que eles passaram a ocupar em 1967, né? E que foi justamente uma guerra ganha graças aí à tecnologia bélica detida pelos israelenses, que já tinham uma superioridade militar enorme, né, patrocinada pelos Estados Unidos, e que fez com que em 7 de junho eles conquistassem toda a cidade de Jerusalém, né, do ano de 1967, tornando aí simbolicamente um protetorado seu, uma ocupação sua, com o achamento da bandeira de Israel no Muro das Lamentações, né? Então, isso é um outro capítulo extremamente dramático, né? Que se segue de mais um. A gente poderia falar tantos que, assim, acho que para cada um deles mereceria, né, esmiuçar. Como a gente não pode fazer isso aqui, porque tem vários temas para ser tratados, vamos falar só dos fundamentais, né?
que depois continua, por exemplo, na Guerra de Yom Kippur, que é 1973, quando Israel ele constrói uma linha de fortificações, né, em Suez, para garantir a proteção dos territórios conquistados na Guerra dos Seis Dias, né, em 1967, dá um marco aí das guerras de expansão colonialistas que já mostravam que o objetivo de Israel era ampliar sua ocupação territorial, né? Sendo que eles mesmos rompiam todos os limites dos acordos que eles selavam anteriormente. Então, assim, fixava-se uma fronteira e no conflito seguinte se ampliava essa fronteira. Né? Então, assim, Israel, como um Estado colonialista, ele nunca parou de buscar se expandir. E isso, na prática, levava ao despojo e à elevação da expulsão dos palestinos. Né? Sim. E esse ponto é interessante que você está colocando, porque a todo momento a gente vê a imprensa dizer que são os palestinos, né, que seriam responsáveis, ou pelo menos igualmente responsáveis, pela violência, pela quebra dos acordos, sempre protegendo toda essa estratégia colonialista e terrorista do sionismo israelense, né? Acordos, aliás, que várias das lideranças palestinas anteriores firmaram no passado, renunciando, né? Aceitando condições inaceitáveis que eram impostas pelo imperialismo norte-americano, pela cúpula sionista de Israel, né? Como é o caso dos acordos de Oslo. Você Uhum. poderia falar um pouquinho disso para a gente também, se? Isso é bem importante, assim, né? O Acordo de Oslo foram dois acordos mais importantes que aconteceram, né? E os dois foram rompidos da mesma forma. Um foi o de Oslo e outro foi o de Camp David, né? E o de Oslo, ele acabou de fazer 30 anos agora, né? Ele foi firmado em 13 de setembro de 1993 e ele supostamente selava ali a solução de dois estados, né? Em que um palestino e um israelense, né, para conviver teoricamente juntos, né? Quem estava firmando esse acordo por parte dos palestinos era o Yasser Arafat, né, o líder da Autoridade Nacional Palestina, e ele foi um acordo articulado pelos Estados Unidos, né? Bom, já aí os palestinos eles já teriam que aceitar um Estado sem unidade territorial, né, sem fronteiras comuns e com cerca de 75% menos de um território menor do que a sua terra histórica, né? Então era um acordo que firmava assim uma entrega muito grande, mas mesmo assim o Yasser Arafat foi lá e aceitou, né? Aí o que acontece, que é uma coisa que parece que ninguém se lembra, isso está amplamente documentado, qualquer pessoa que quiser se aprofundar vai encontrar inúmeras matérias, inclusive dos grandes meios aí na internet para poder confirmar isso, né? Porque o processo de ruptura, por exemplo, do Acordo de Oslo foi feito pela política, pela alta cúpula israelense, na figura principalmente do Ariel Sharon, né, que deu uma grande margem para a expansão das colônias judaicas, né? Então, veja, você tinha ali fronteiras novamente definidas, que eram fronteiras que retiravam dos palestinos o direito de ter um acesso, inclusive, a terras sagradas para eles, e mesmo assim, o Ariel Sharon, ele dá a carta branca para que a expansão das colônias judaicas ganhe força. Então, assim, naquela época, por exemplo, houve a construção de cerca de 2.300 moradias desses colonos, né? 2.500 apartamentos de veraneio nessas localidades, e isso seguiu, assim, em 2007, veio à tona um relato da organização israelense Peace Now, né, que denunciou que cerca de 2.000 colonos viviam em 102 enclaves ilegais construídos na Cisjordânia. Né? Então, veja você, é um processo que nunca mais parou. E ele hoje ainda é muito importante, né? Em 2006, por exemplo, 268 mil israelenses moravam em colônias em diversos pontos da Cisjordânia, rompendo aí essas fronteiras que tinham sido negociadas, né? E esse número não para de aumentar. Até hoje, as colônias elas são a base também do projeto sionista, né, do projeto do Netanyahu e também das alas mais direitistas da política israelense. E, na verdade, assim, ele nunca parou de se expandir, né? E, claro, né, paralelo a isso, tem também todos os processos de operação militar, que nunca pararam de acontecer, né? Sobre a faixa de Gaza,
sobre os territórios palestinos. Assim, a gente poderia passar muitas horas enumerando e detalhando quais foram essas ações criminosas, né, na verdade, e foram inúmeras desde então, em especial contra o povo de Gaza, mas, assim, para citar algumas das mais importantes, a gente teve a Operação Chuvas de Verão, que durou 5 meses, deixou 405 palestinos mortos, dentre os quais 243 civis. A gente teve em novembro de 2012 o bombardeio que Israel fez contra a faixa de Gaza na Operação Coluna de Nuvem. A gente teve novamente em 2014 um outro ataque lançado por Israel que se chamou Operação Margem Protetora, com bombardeios também na faixa de Gaza que provocaram mais de 2.310 palestinos mortos, né? Numa única ocasião. E além disso, nesse momento, né, eu lembro assim com uma memória muito vívida que a gente estava discutindo essa operação Margem Protetora, e chegaram até nós assim imagens dos colonos israelenses assim indo com as suas cadeirinhas de praia, né, perto das localidades onde estavam acontecendo as operações, sentando ali e assistindo como se fosse um cinema, né? Isso daí ficou conhecido como cinema de Sderot, que, enfim, a cada bomba que caía, o pessoal aplaudia, gritava, né? Comemorando. Então, assim, era uma mostra de que já havia uma desumanização dos palestinos muito grande, né? E que toda essa política de expansão colonial e toda essa política de bombardeios subsequentes contra o povo de Gaza nunca deixou margem, né, para qualquer tipo de, enfim, qualquer tipo de censura equivalente ao que a gente vê, né, a qualquer ação do povo palestino quando tenta resistir. Evidentemente é que eu não estou falando dos atentados do Hamas, né, que, enfim, que tinham como alvo civis, mas estou falando dos processos da Intifada, por exemplo, né, que sempre tiveram uma represália importante, ou pelo menos nunca tiveram o apoio da chamada comunidade internacional, como não podia deixar de ser. Mas, assim, enfim, esses bombardeios, essas ofensivas de Israel nunca cessaram. Israel nunca teve nenhuma penalização sobre isso, né? Nunca aconteceu nada, muito pelo contrário, né? Essas cenas do cinema de Sderot, elas eram absolutamente chocantes, né? As pessoas comemorando a morte da população da faixa de Gaza, assistindo como se fosse um entretenimento, né? As operações, e vida que segue, não aconteceu nada demais. Então é uma desproporção muito grande, né? E também agora, mais recentemente, a gente teve em 2021, né, o exército israelense bombardeando aí os edifícios da imprensa, né, na Palestina, da AFP, da Al Jazeera, né, tentando aí impor também um limite, né, para esses meios que algumas vezes vão lá e cobrem, né, os desmandos que vem acontecendo. Enfim, a gente poderia aqui citar muitos, mas muitos mesmo, exemplos de assédio, de violência, de bombardeio, de aumento da crise contra o povo de Gaza perpetrado por Israel, né? Coloquei esses assim só para dar uma dimensão assim bem por alto, né? Mas a gente poderia passar aqui o dia todo falando sobre isso, assim. A gente não para de ter isso. Na verdade, isso é uma coisa cotidiana, é parte da vida do povo de Gaza, infelizmente. Sim, isso que você está falando é importante porque desmascara esse discurso da grande imprensa de que o conflito teria começado agora, por exemplo, sem nenhum motivo histórico. Isso, qualquer canal de televisão que você liga, parece que, bom, tudo começou no último sábado e se esquece toda essa natureza colonialista do Estado de Israel que por décadas massacrou, né, o povo palestino. E realmente a narrativa de legitimar um ocupante colonialista, dando a ele esse suposto direito de defesa, quando na verdade ele é um agressor, é uma tônica comum, né, em toda a imprensa internacional. Mas claramente que nem todos pensam assim, inclusive dentro de Israel. Tanto é que existem intelectuais, muitos deles judeus, que criticam duramente a política assassina que vem sendo levada adiante, né, pela cúpula sionista, debatendo como ali existe a constituição de uma espécie de colonialismo, bastante duro. O Ilan Pappé é um desses intelectuais com bastante renome internacional que faz uma discussão bem importante sobre isso, né, Si? Eu acho bem interessante a reflexão que ele traz, André, porque ele mostra como o colonialismo israelense ele é de um tipo diferente, né, em relação ao colonialismo tradicional, porque
que era aquele que normalmente as potências que ocupam os países, né, e uma vez que a dominação acaba, né, quando você tem uma potência que vai para um país e faz uma ocupação colonial, e uma vez que isso acaba, essas potências elas retornam aos seus lugares, né? Retornam ao seu país, enfim, deixam ali um rastro de destruição, invariavelmente, né? De despojo, porque é assim que o mecanismo se dá, mas eventualmente essas sociedades elas são reorganizadas, né? No caso, o tipo de colonialismo sionista, na interpretação do papel que você trouxe, ele é um colonialismo de colonos, né? E o que significa isso? Significa que povos estrangeiros que se mudam para um determinado local sob a tutela de um império, com o objetivo de ficar naquele lugar e torná-lo seu. E esse é o objetivo, né? Justamente de Israel. Israel não tem nenhum interesse nunca, imagina, muito pelo contrário, é um colonialismo de colonos, inclusive em expansão, né? Quer dizer, cada vez mais os colonos ganham um protagonismo importante, tanto político quanto social, dentro da sociedade israelense. Então, assim, essa fixação nas terras ocupadas, né? Transformar aquilo como uma terra sua, sob o despojo do povo originário, é um processo que a gente viu em vários momentos da história, mas no processo da formação do Estado de Israel contra o povo palestino, a gente vê isso chegando assim num marco inédito, né? Num nível de violência inaudito, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente vê como, pelo menos na história moderna, né? Esse tipo de colonialismo pode levar a uma tentativa de massacre muito generalizado e a uma limpeza étnica permanente, né? Que vira um modus operandi do Estado de Israel, né? Porque o que acontece? O colonialismo de colonos, ele tenta completar a ideia de que vai transformar em seu aquele território, né? Com a noção de que o objetivo fundamental não é necessariamente matar todos os palestinos, né? Porque isso tem um custo político muito alto. Então, nesse sentido, não é um genocídio, vamos dizer assim, da acepção pura da palavra, mas é um objetivo recorrente de remover e expulsar, de paralelamente construir um Estado exclusivamente judeu, mas através de ofensivas, de bombas, enfim, tudo isso que a gente citou aqui, e expulsando paulatinamente os judeus, os palestinos e ocupando, né, essa faixa de território. Então, por exemplo, agora Israel deu né, incitou todos os palestinos a saírem da faixa de Gaza. Ninguém garante que essa gente vai poder voltar. Claro. Ninguém garante. Todo mundo sabe, né, que os palestinos, quando saem das suas casas, quando saem das suas terras, eles não voltam. Então, assim, eles se tornam refugiados. Isso é amplamente conhecido, tanto que os palestinos, que é uma população diminuta no mundo, é responsável por 34% da população refugiada no mundo. É uma desproporção enorme. Então, a gente não pode entender esse chamado de Israel como uma preocupação em relação aos civis de Gaza, porque eles vão ocupar, entendeu? Essa é muito provavelmente que vai acontecer como resultado desse processo que a gente está vendo hoje, é uma ampliação da ocupação israelense em faixas territoriais que hoje eles não estão ainda. Então, é muito importante que a gente tenha, né, essa dimensão prática do que significa esse colonialismo de colonos, né, que o Ilan Pappé, que é um intelectual israelense, muito importante, traz para o debate. Sim, tanto que esse é um conceito, é uma definição que foi adotada até pela Anistia Internacional, que diz que Israel é um Estado que opera uma limpeza étnica dentro do território palestino, né, em regiões como na faixa de Gaza. E a Human Rights Watch, que é outra organização, diz que Israel abertamente constitui um regime de apartheid social no interior, né, desse território. Inclusive, isso é importante para a gente pensar, porque existe uma grande mistificação, né, na imprensa internacional que trata do Estado de Israel como se fosse a maior democracia no Oriente Médio. E é categórico pensar a discrepância total entre a própria definição, mesmo nos marcos totalmente vagos, né, do que a burguesia discute isso, e a realidade.
existe uma recorrente desumanização dos palestinos junto à opinião pública mundial, que naturaliza as mortes recorrentes dessa população através da grande imprensa, né? E isso vem acompanhado desse mito de que Israel seria uma democracia avançada, um berço da civilização no meio do Oriente Médio e tudo mais. E a questão aqui, bom, essa enorme operação de falsificação ideológica está embasada na prática no racismo e na marginalização de uma parte enorme, né, da população. Então, eu até queria discutir isso, ver as suas ideias, até levando em consideração esse governo corrupto do Benjamin Netanyahu, que vem de uma crise muito importante, inclusive cogitado por muitos analistas, o fato de ter lançado essa ofensiva para poder reunificar o governo numa situação muito difícil. Mas o que a gente pode dizer disso? Israel realmente tem essa tintura democrática, é um oásis democrático no Oriente Médio? Sim. Então, isso como diria o Eduardo Said, isso é orientalismo puro, né? Porque o que acontece, assim, é uma noção muito falsificada, realmente, do que a gente encontra. Em primeiro lugar, uma coisa que não se discute dessa forma, mas eu acho que seria um caminho importante para a gente poder entender com mais profundidade o que é Israel, que é a problematização sobre a definição de Israel como uma democracia moderna, né, aos moldes das mais importantes democracias liberais ocidentais, né, e não um Estado teocrático. Tá? A primeira coisa para mim é isso, assim, porque eu vejo um caráter crescente de um Estado teocrático em Israel. E isso não se discute. Se fala muito do fundamentalismo islâmico, isso, né? Mas assim, o caráter religioso do Estado de Israel, ninguém trata com a profundidade que deveria ter, né? Mas, por exemplo, a gente tem hoje um ministro das Finanças do governo de Israel, que é o Bezalel Smotrich, que ele é um dos líderes religiosos do sionismo. Né? E ele é o atual ministro das Finanças. Então, é a mesma coisa assim, vamos fazer um paralelo meio absurdo aqui, mas para as pessoas terem uma dimensão prática. É a mesma coisa que a gente pegar o bispo de Macedo e colocar como ministro da Economia. É laico esse governo? Não sei. Eu acho que não daria para fazer uma afirmação desse tipo. E não só é um expoente do sionismo, né, como também, enfim, ele declara isso explicitamente a todo momento, né? Para que se tenha uma ideia, nas eleições passadas, em 2022, ele saiu comemorando o resultado eleitoral, né, que foi um resultado muito mais à direita, que abriu muito mais margem para as forças sionistas religiosas, dizendo que o sionismo religioso fez história, com a maior conquista para o campo religioso sionista desde a fundação do Estado de Israel. Entendeu? O outro expoente dessa mesma corrente, que é o Ben-Gvir, é difícil falar esses nomes, tá? Mas é Ben-Gvir, ele gritou publicamente morte aos árabes para comemorar o resultado eleitoral e o evento no final da votação. Então, assim, a gente tem um Estado que ele tem uma dimensão em Israel que é, além de racista, né? Porque segrega todo mundo que não é judeu, todo mundo sabe que os árabes israelenses são cidadãos de segunda categoria, né, não têm os mesmos direitos que os israelenses judeus, e aí, assim, além de ter essa segregação racista, você ainda tem um avanço muito forte do sionismo, né? Então, isso se fortaleceu bastante na saída das eleições do ano passado, e esse governo, chefiado pelo Benjamin Netanyahu, ele formou uma coalizão de direita, né, extrema-direita, que apesar de débil, né, porque acabou de passar aí por um grande processo de questionamento por conta da tentativa da aprovação de uma reforma do judiciário, né, uma reforma da justiça que foi amplamente questionada, não agradou absolutamente ninguém, e apesar de ser um governo débil, né, agora ele está ganhando aí um respiro, né, está ganhando aí na ultraconjuntura, apesar de terem mais críticas, mas na outra conjuntura tem ganhado aí a unidade nacional que uma comoção traz, né? Então, assim, na guerra agora ele está, inclusive tem carta branca, em certo sentido, para formar um governo de emergência, né? De um governo de guerra com os opositores. E tem aí aberto caminho há muito tempo para a formação de Israel como um Estado que tem cada vez mais peso do sionismo religioso, né? Cada vez mais peso
dos setores radicais dentre os israelenses, né? Então, assim, é uma situação bem complexa, né? Os palestinos não podiam esperar nada de bom, né, desse governo, agora menos ainda, né? E é importante que a gente veja também que esse realinhamento que aconteceu depois de declarada a guerra, ele não foi só interno em Israel, tá? A gente tem aí agora os Estados Unidos e as grandes potências blindando o Estado de Israel com todo o peso, lembrando, né, que para o maior parceiro de Israel, que são os Estados Unidos, o governo do Netanyahu, na época das eleições, eles não eram a primeira opção. Nas eleições, os Estados Unidos estavam muito mais favoráveis a uma vitória do Lapid, que é um partido que competia no pleito com o Likud, né, que é do Benjamin Netanyahu. Mas agora, frente a essa situação, os Estados Unidos já se antecipou e já deu todo o apoio bélico, né? Já deu todo o apoio político, já está movendo todo o arsenal militar para auxiliar Israel na tarefa de acabar, enfim, com os civis de Gaza, né? De fazer uma repressão sem precedentes. E ainda busca, né, os Estados Unidos, como sempre faz, atuar aí de acordo com seus próprios interesses, fazendo ameaças ao Irã, cuja participação no apoio aos atentados do Hamas não foram confirmados até hoje, né? Enfim, e agora a gente está passando por um momento que é de uma abertura de uma situação bastante reacionária dentro de Israel, não vinha progressista antes, mas agora ela é bastante reacionária, né, com esse anúncio do Netanyahu de formar uma coalizão nacional junto com integrantes da oposição para combater o Hamas, né? Então, por mais que a ideia não tivesse sido inicialmente aceita por todos os setores governistas, né, sobretudo pela ala, e também, né, os oposicionistas, e sobretudo pela ala da extrema-direita, que estava liderada pelo Itamar Ben-Gvir, que é um defensor das pautas extremistas contra os cidadãos palestinos, né, o fato é que depois a oposição acabou aí cerrando fileiras junto com o Netanyahu, e ele está na conjuntura com um pouco mais de margem de manobra, mas a gente não tem como saber qual vai ser o resultado, né, de todo esse processo, porque o que se anuncia aí é um conflito razoavelmente profundo, né, longo, e não sabemos ainda qual vai ser, o que vai ficar disso para o governo de Israel, né? O que a gente sabe é que nesse processo ele vai tentar se utilizar ao máximo desse momento de unidade nacional reacionária para ganhar mais posições e legitimar mais ainda, né, a expansão colonial que vem acontecendo. Sim. Agora, para pegar uma outra discussão que é conceitual também, mas tem uma utilização política, especialmente na grande imprensa, hoje se usa muito essas falsas acusações de antissemitismo para apagar qualquer denúncia aos crimes do Estado de Israel, né? Se apaga completamente essa diferenciação entre antissemitismo, que é uma política que dá bases para o extermínio, para a segregação do povo judeu, que é absolutamente nefasta, e outra coisa muito diferente, que é o combate ao sionismo, né? Que é o movimento que defendeu a criação de um Estado exclusivamente judeu em base a essa política colonialista contra o povo palestino. Essa discussão é muito importante, então é importante você desenvolver também um pouco mais sobre isso. Esse sinal de igual entre antissemitismo e sionismo, né, e crítica ao sionismo é uma coisa muito maléfica para o debate, né, e muito falsa também. Porque, como você definiu, o antissemitismo é uma política, é uma posição, né, de defesa do extermínio do povo judeu, né, que foi a base, inclusive, enfim, de tudo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, e evidentemente é uma coisa que é amplamente rechaçada, né? Era a base também da política de pogroms, né, na virada do século XIX para o século XX, quando havia matanças generalizadas de judeus, né, na Europa, nos distintos países da Europa, mas com muito peso na Rússia. Isso é antissemitismo. Agora, muito diferente disso é o sionismo. O sionismo não tem nada a ver com isso, né? O sionismo, quer dizer, vamos primeiro definir o que é sionismo, né? E aí vamos dizer por que a crítica ao sionismo não tem nada de antissemita. Primeiro, a gente tem que entender que o sionismo é uma corrente que até o começo do século passado, né, ela era minoritária entre os judeus. Inclusive, a gente tinha muitos judeus marxistas, né, o próprio Marx, Rosa Luxemburgo, Trotsky, e eles não defendiam, evidentemente, uma nação judia, né, a construção de uma nação judia, como a maioria dos judeus não defendia. Eles viviam
em outros países, né? Mas no caso dos judeus marxistas, menos ainda, porque eles partiam da compreensão da necessidade estratégica do internacionalismo revolucionário. Beleza. Mas aí, se você me permitir resgatar alguns aspectos históricos do que é o sionismo, eu acho que é importante mostrar que, apesar de se apresentar como um movimento de libertação nacional dos judeus, o sionismo, historicamente, nunca hesitou em buscar parceiros no fascismo, por exemplo, para você ver a natureza desse movimento, né? Então, o sionismo, que era um movimento que tinha como base fundamental a defesa da construção de um Estado puramente judeu, nesse processo de tentar materializar os seus objetivos, ele teve parceiros assim que eram antissemitas, veja só você, né? Então, assim, é muito interessante estudar um pouquinho essa história. Vou dar alguns exemplos que me vêm à cabeça agora. Por exemplo, os líderes da Organização Sionista Mundial, né? A gente tem aí o Nahum Sokolov e o Jaime Weizmann, que foi depois um primeiro-ministro, né, do Estado de Israel, depois da fundação do Estado de Israel. Eles apoiaram publicamente, com muito entusiasmo, o próprio Mussolini, né, com quem eles se encontraram em 1923 e 1926. E o Mussolini ofereceu financiamento para as colônias judaicas na Palestina com o objetivo de substituir, né, ali o peso, ou minar o peso do imperialismo britânico. Então, assim, desse jogo de potências, de interesses de potências, né, o próprio Mussolini buscou instrumentalizar o movimento sionista. E assim, eles não tiveram problema, tá, de negociar. A negociação foi adiante e não parou com esses dois expoentes do sionismo, não. O Mussolini ainda designou uma outra figura representante desse movimento, que era o Vladimir Jabotinsky, né, que era o líder do sionismo tido como revisionista, como o primeiro cidadão fascista, né, a celebrar a convocação do Congresso de Sionistas Revisionistas de 1935, que apoiou a invasão italiana da Etiópia e adotou, né, o uniforme dos camisas negras, um ato bastante simbólico de proximidade. E aí, apesar das contínuas leis raciais, né, o Jabotinsky ele apoiou a aliança com o fascismo para construir o Império Judeu, assim como a Itália, né, ele dizia, né? Então, assim, antes também, a gente tem em 1903, com Theodor Herzl, que é o mais conhecido líder do sionismo, né, do movimento, vários acordos com ministros antissemitas, né, como ministros da autocracia czarista, né, isso antes da Revolução Russa, para que o czar Nicolau financiasse uma carta, né, uma expedição ali de judeus para a Palestina para estabelecer um Estado, né, próprio dos judeus. E, em troca, o czarismo ele exigiu que milhares de militantes de origem judaica que alimentavam os partidos de esquerda naquele momento rompessem com as organizações que questionassem o regime czarista, né? Então, o acordo ele foi concluído um pouquinho depois de um grande pogrom, uma matança enorme de judeus que tinha acontecido lá em Kishinev, onde mais de 200 judeus foram assassinados em 3 dias de linchamentos, uma coisa absolutamente bárbara, né, sob a instrução do próprio ministro, né, que estava próximo do Theodor Herzl, com quem eles negociavam, né. Então, assim, a gente vê aí como esses expoentes do movimento sionista, eles assumiram os piores preconceitos, né, e antissemitas, e discutiram com expoentes antissemitas, crendo que, a partir de uma troca de favores, eles iam conseguir apoio para constituir um Estado judeu, né? E que isso daria início a um período de prosperidade, vamos dizer assim, para os judeus, pois seria um movimento interno, né, que levaria à constituição de um Estado, né, um Estado próprio judeu. Então, assim, uma história pouco discutida, pouco conhecida, mas que eu acho que dá uma dimensão do caráter do sionismo, né? Porque é um movimento não só que partiu de negar a existência do povo palestino e o direito do povo palestino a permanecer nas suas terras, né? Não hesitou em nenhum momento em construir um movimento de despojo dessa população, como também não hesitou em nenhum momento em pactuar com quem deveria estar combatendo, né? Então, assim, é uma coisa bem interessante conhecer essa história e, evidentemente, antissemitismo e crítica ao sionismo não tem nada a ver uma coisa com a outra.
quem critica o sionismo está criticando esse sionismo que existe hoje, inclusive, que é materializado no que a gente está vendo na faixa de Gaza. Então, em nenhum momento a gente está questionando, enfim, a população, os civis israelenses, muito pelo contrário, até porque dentro do próprio Estado de Israel existem movimentos muito importantes que denunciam, né, a própria política que Israel veio tendo contra os palestinos ao longo de todo o período histórico, né? E mais recentemente com movimentos muito fortes e intelectuais muito fortes, como o Ilan Pappé, que a gente citou aqui, filósofos, jornalistas, enfim. E não se trata, né? Não se trata de ser antissemita, se trata sim de questionar a política levada adiante pelo Estado de Israel. E isso não tem nada de antissemita. Sim, isso que você pegou, né, o panorama é muito importante para a gente entender que o sionismo realmente não teve nenhum escrúpulo em negociar com reais antissemitas e fascistas pelos seus próprios interesses. Isso é uma parte da história muito pouco conhecida, mas que revela, né, o caráter da burguesia sionista, né, de um lado, e claro, de todo o imperialismo, especialmente o norte-americano, que se diz democrático, que, bom, isso revela a verdadeira faceta dessa burguesia. E agora, internacionalmente, se abre, especialmente em alguns países imperialistas europeus, uma situação reacionária, né? Porque com a ofensiva de Israel, governos como o da França ameaçam até dissolver organizações que apoiem a causa palestina. É o que passa, por exemplo, com organizações como La France Insoumise, ou com o NPA, né, do Philippe Poutou, e até os nossos próprios companheiros do Revolution Permanente, que na França sempre batalharam e batalham hoje, né, participaram de um ato de massas em Paris ontem em defesa do povo palestino, pelo direito do povo palestino de resistir contra o massacre colonialista de Israel. Até o ministro do interior na França, o Darmanin, considera que se levantar uma bandeira da Palestina, em apoio ao povo palestino, significaria um ato antissemita. Uma ofensiva brutal do Estado para dizer que qualquer forma de apoio ao povo palestino, o questionamento, né, do sionismo israelense, significaria atacar o povo judeu. Isso é uma aberração, não significa, como você muito bem explicou, nada disso. E aí, para avançar em outras questões, para abordar agora o tema do Hamas, em relação à política e à própria resistência palestina, qual que é a situação atual e quais são as definições que a gente pode tomar em relação a esse grupo militar? Uhum. Essa pergunta é bem importante, né? Eu acho que hoje ela está gerando aí uma série de ruídos, uma série de deturpações, e a gente também me parece, né, que é importante a gente ver esses grupos e o seu desenvolvimento, mas partindo também de algumas definições, né? Por exemplo, durante a luta pela libertação nacional palestino, o povo palestino ele teve e ainda tem, em certo sentido, né, diante de si organizações com as quais a gente tem profundas diferenças, né, tanto quanto o projeto político como a sua estratégia e os métodos de ação, tá? Então, assim, essa é uma primeira coisa que tem que ficar clara. E, no caso, o Hamas, evidentemente, se insere nesse contexto, né? Mas é importante que a gente diga que a resistência palestina ela nem sempre teve diante de si organizações islâmicas. Tá? Ela começa, por exemplo, com a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que é uma frente de várias organizações que incluía o Fatah, e que foi durante muito tempo a organização hegemônica da causa palestina, e embora hoje ela se encontre numa crise muito grande, uma crise total, devido ao seu papel justamente na assinatura dos acordos de Oslo, né, porque aquilo foi interpretado como e corretamente, porque realmente foi uma capitulação que, inclusive, não levou os palestinos a lugar nenhum, já que os colonos continuaram se expandindo, né? Então, naquele momento, já a OLP perde bastante peso, né? Mas tinha ainda um referente importante, que era o Yasser Arafat, né? E que firmou esse acordo, né? E que, enfim, na prática, esse acordo ele serviu para rifar a causa palestina, em certo sentido, né? Porque a partir da aceitação daquelas fronteiras, o efeito concreto que se tem é a negação do direito de regresso, do direito de retorno dos refugiados, né? E já que o que estava sendo proposto ali no Acordo de Oslo era a criação de um Estado palestino, enfim, sem fronteira, como eu já falei, né? Diminuto,
é uma ficção de Estado, né, vamos dizer assim. Mas ao lado da OLP, a partir da década de 80, a gente começa a ter uma série de organizações que são organizações político-religiosas, né? Em particular a Irmandade Muçulmana, que tem a sua origem no Egito, mas ela se expande também para outros países e consolida sua base, né, em setores mais expressivos. Então, a base da Irmandade Muçulmana cresce quando as lideranças, e não só da Irmandade Muçulmana, mas de todas as organizações islâmicas naquele momento, ela cresce justamente quando as lideranças nacionalistas tradicionais e a esquerda palestina estavam perdendo terreno por conta, né, das suas políticas. Então, é importante que essa imagem, né, que a mídia muitas vezes coloca, de que os palestinos são todos fanáticos religiosos, e o Hamas, isso. Assim, nem a resistência palestina, historicamente, na sua ampla maioria, ela teve muitos grupos laicos, né? Isso não é uma coisa natural do povo palestino, como se quer muitas vezes na narrativa que a gente vê na grande imprensa, tá? O que acontece, isso sim ninguém diz, é que Israel, junto com os Estados Unidos, incentivaram e ajudaram financeiramente o surgimento, né, e a proliferação dessas organizações islâmicas, inclusive indiretamente do próprio Hamas, na esperança de enfraquecer a influência da OLP e de tendências mais radicalizadas que pudessem surgir à esquerda. Então, o Hamas conseguiu, ao longo do tempo, se estabelecer à frente da faixa de Gaza em 2006, né, quando ganha ali uma eleição, e desde então tem tentado expandir a sua influência na Cisjordânia. No entanto, da mesma forma que o Fatah, apesar de uma política menos abertamente conciliatória, né, com a cúpula do governo israelense, na estratégia, nos objetivos políticos e nos métodos, o Hamas não é capaz de responder às questões da autodeterminação palestina, né? Porque existe um caráter que é extremamente regressivo no Hamas e que tem consequências na sua estratégia que a gente tem que trazer para o debate também, que são os métodos e as ações que ele leva a cabo contra a ocupação israelense. Então, assim, o próprio atentado que a gente viu no dia 7 de outubro, que tinha alvos... tinha entre esses alvos, né, vários grupos militares, enfim, que estavam em postos de controle, em quartéis, em posições, enfim, militares, se mesclou também com atentados, né, que aí ceifou a vida de população civil. Então, assim, isso é uma medida, né, que não ajuda a resistência palestina. Basta ver o que a gente está tendo agora como resultado, né? São incursões que deram origem ao abuso de populações civis. Isso não abre nenhum cenário positivo, né, para a causa palestina. Esse é um método, na verdade, que ele faz com que se promova todo esse cenário à direita, né, com um refortalecimento, inclusive, de um governo super débil, que é o do Benjamin Netanyahu, né? Então, isso não contribui. Além disso, existe uma outra questão, que é o objetivo do Hamas de estabelecer um Estado teocrático, né? Então, assim, esse também é um objetivo regressivo. A gente vê a tentativa de implementação desse tipo de modelo em vários estados do Oriente Médio, e a gente tem ali, enfim, um resultado de opressão enorme, né, sobre a sua própria população. Enfim, é um retrocesso, né, muito grande. Então, isso também faz com que o Hamas não possa dar uma resposta em perspectiva, né, aos anseios mais profundos de autodeterminação do povo palestino. E no próprio processo de resistência palestino, ao colocar a questão islâmica como um crivo, é incapaz também de gerar a necessária unidade, né, das fileiras de toda a população palestina para lutar contra o fim da ocupação israelense, né, contra o fim do colonialismo, porque para isso você precisa de uma luta muito ampliada de autodeterminação nacional, que tem que ter envolvido aí todas as parcelas da população, né, inclusive os setores que são laicos, os setores, enfim, que vão desenvolver uma política mais progressista, que vão desenvolver uma política que vá efetivamente no sentido de conseguir dar essa resposta que os palestinos tanto precisam, que passa aí por questionar justamente, né, a opressão, tendo como perspectiva uma unidade das fileiras de trabalhadores árabes e israelenses, né, e, enfim, dos povos da região, né, para fazer com que, de fato, aí você consiga avançar em uma resposta de fundo, né? E, enfim, aí também tem outras questões que são relacionadas à forma como o Hamas
está à frente da faixa de Gaza, né, estruturando aí uma distribuição clientelista da ajuda humanitária, entendeu? Tendo que, enfim, instrumentalizar em certo sentido, né, toda essa ajuda, enfim, exercendo ali muitas vezes um papel de controle sobre a própria população de Gaza, né, com aspectos inclusive opressivos, né? Então, assim, eu particularmente acho que é um debate muito importante de ser feito, né? E é um debate intra-palestino, né? Os palestinos têm que também se indagar sobre como formar a sua resistência, como fazer com que ela seja efetiva e que tipo de Estado eles querem construir, uma vez que triunfem aí sobre essa triste realidade hoje e inaceitável, que é o colonialismo israelense, né? Sim, e em relação aos métodos, é muito importante a gente lembrar que a população palestina deu um grande exemplo sobre como se pode levar adiante um método real de combate ao Estado de Israel, que foi o que aconteceu em maio de 2021, que a gente viu um chamado histórico a uma greve geral na Palestina, né, que unificou tanto a faixa de Gaza contra a Cisjordânia, encabeçada pela juventude palestina nesses territórios, contra os bombardeios de Israel, esse método da luta de classes, essa unificação das fileiras dos trabalhadores, do povo oprimido, né, da Palestina na Cisjordânia e na faixa de Gaza, é realmente aquele método que não só pode unificar os trabalhadores nessa região, mas também os trabalhadores de outros países árabes, mas também os trabalhadores judeus no interior de Israel. Isso é um grande exemplo alternativo a qualquer coisa que esse grupo do Hamas poderia fazer, que é totalmente ineficaz, né, para os objetivos que nós estamos debatendo aqui, que é de defender a todo custo, né, o direito dos palestinos de resistirem, combaterem a, o terrorismo do Estado sionista de Israel. Então, sim, só para seguir também um pouquinho nesse tema, aqui no Brasil a gente tem visto essa inusitada defesa por parte da extrema-direita, né, como se o Estado de Israel fosse essa democracia, né, no Oriente Médio, e simplesmente apagam todos os crimes que os sionistas estão fazendo. E essa defesa surge especificamente, ou em boa medida, nesses setores evangélicos, né, que durante os últimos anos estiveram ligados ao bolsonarismo, a própria figura do Bolsonaro, que aproveitou esse primeiro momento, né, agora, no dia 7 de outubro, para apoiar a todo custo, né, a política da extrema-direita do Netanyahu. Como é que a gente pode ver esse movimento aqui no Brasil? Pois é, esse movimento ele é duplo, né? Ele tem uma dupla natureza, ou até mais do que dupla, é um fenômeno complexo, mas é um fenômeno intrigante ao mesmo tempo, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem localidades que são dominadas pelos neopentecostais em aliança com o tráfico, chamado de Complexo de Israel, e que sai efusivamente, né, enfim, apoiar Israel a todo instante, se referencia em Israel. Então, é um fenômeno realmente interessante de pensar. Eu acho que o aspecto mais óbvio, né, mais claro, ele é geopolítico. Né? A ultradireita aqui, quando a gente estava imerso no governo do Bolsonaro, ela tinha a política de fazer o Brasil se submeter ainda mais aos Estados Unidos. Né? A gente tem que lembrar que naquele momento quem estava no governo dos Estados Unidos era o Trump, então o Bolsonaro tinha toda aquela política de colocar o Brasil sob a bota dos Estados Unidos de uma perspectiva ainda superior, né? E nesse marco também se colocar como um aliado sem restrição de quem fosse aliado dos Estados Unidos, e a gente sabe que existe aí uma relação de siameses entre os norte-americanos e a cúpula sionista, né? Então, desde a sua fundação, desde do projeto de criação do Estado de Israel até hoje, né, o que a gente vê a todo momento é isso, seja com Biden, seja com Trump, seja com quem for, mas a relação é carnal. Né? Então, nesse caso, assim, a ultradireita que ela, né, absorvia isso e transformava em defesa exclusiva de Israel. Mas, além disso, ainda existe um aspecto que é um aspecto que eu acho que é mais curioso, né? Que é justamente essa defesa por parte dos neopentecostais, né, das agremiações evangélicas aqui no Brasil, né, de Israel.
por parte de Israel. E isso tem origens também religiosas, né? Isso não é só geopolítico, ainda que a geopolítica seja a dimensão fundamental, né? Mas eu acho que é interessante a gente entender que a formação dessas correntes, elas se iniciam nos Estados Unidos, né? Então, o neopentecostalismo é uma corrente que é importada, né, dos norte-americanos, e eles são herdeiros, né, dos cristãos pré-milenistas, né, que são produto justamente da unidade de organizações de cristãos com o sionismo político e religioso norte-americano. Então, essas correntes, elas são conhecidas como dispensionalistas, tá? E elas têm como uma marca distintiva aí uma crença que prega que Israel vai ser a terra onde Jesus vai voltar, vai ser a terra do arrebatamento, tá? Então, o que acontece? Esse arrebatamento, ele seria justamente marcado pelo retorno dos judeus para a Palestina, né? E a reconstrução do templo, a ascensão do anticristo e os 7 anos da grande tribulação, a salvação nacional dos judeus, o retorno de Cristo para Jerusalém e o reino de 1000 anos de Cristo na Terra. Então, assim, esse é um conjunto de crenças que compõe, tá, esse movimento dispensionalista, né? E assim, como eles têm esses preceitos dogmáticos na sua fé, eles encaram a própria fundação do Estado de Israel como parte do cumprimento das profecias neopentecostais, entende? Então, assim, essas profecias, que é esse conjunto agora que eu acabei de falar, né? Enfim, o arrebatamento, o retorno dos judeus para a Palestina, a reconstrução do templo, a ascensão do anticristo, o julgamento e tal, né? Eles acham que com o triunfo e o avanço de Israel, essas profecias vão chegando mais perto de se realizar, entendeu? Então, assim, isso é uma crença que, na verdade, é hiperfuncional, né? Justamente para esses setores do sionismo político nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Para os setores da ultradireita, que fazem parte, os que fazem parte, né? Porque não são só esses setores que compõem os neopentecostais, mas, assim, os que fazem parte, que são da ultradireita, né? Eles veem em cada conquista de Israel o avanço em termos de realização das suas próprias profecias religiosas, tá? Então, assim, é uma coisa bem complexa, bem curiosa, mas que traz vários episódios também, que, por exemplo, depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, essa corrente cristã dispensionalista, ela passa a assumir para si, de maneira cada vez mais evidente, a defesa da política do Estado de Israel, né, e fortalece muito grandemente o lobby cristão judaico no interior dos Estados Unidos, elegendo cada vez mais membros alinhados, né, com essas crenças religiosas que traduziam em política externa no realinhamento dessa aliança entre o governo norte-americano e Israel, tendo um ponto culminante que foi a escalada neoliberal e o Conselho de Washington. Então, durante todo o governo do Ronald Reagan, né, que foi o auge ali do neoconservadorismo, do avanço neoliberal, né, do neoconservadorismo não, do avanço neoliberal, os dispensionalistas, eles encontram uma via de acesso mais direta ao poder nos Estados Unidos, né? E isso no meio de também cada vez mais adoção da retórica religiosa por parte dos governantes norte-americanos, né? O Reagan mesmo, ele fez uma série de discursos mencionando o Armagedon, mencionando essas crenças religiosas, né? O que fortalecia a aliança entre essas correntes. Então, assim, isso gerou uma situação em que o apoio aberto a Israel e, por exemplo, a mudança, né, existia todo um movimento para mudar a embaixada para Jerusalém e se transforma como parte da agenda protestante nos Estados Unidos, né, como parte da agenda política em Israel, né, defendida por essas correntes cristãs nos Estados Unidos, no marco da ofensiva neoliberal. E isso é importado para o Brasil, né? Isso é uma coisa que vem a partir da constituição dos neopentecostais aqui no Brasil, porque eles são produto, né, de um início, né, lá atrás, com o que depois viria a se transformar na Assembleia de Deus, das missões norte-americanas que trouxeram junto essas crenças dispensionalistas. Então, assim,
parece muito doido, parece que não tem sentido, mas e por isso é tão difícil, inclusive, também você chamar, né, a reflexão, assim, alguns setores, porque isso está imbuído de uma visão religiosa também, além da dimensão geopolítica, né? Eu acho que é um tema bem interessante também, mas que aqui ainda vale a pena ser mais bem entendido. Sim. E aí, para dar um fecho, então, para a nossa entrevista, vale a pena a gente pensar qual que é a saída, né, para a situação atual, que programa e que estratégia defender nesse caso, diante dessa nova ofensiva brutal de Israel em relação à Palestina. Você pode discorrer um pouco sobre isso para a gente, se Brevemente, assim, eu acho que o mais importante é a gente partir de um balanço, né? De um balanço do que foi todo, todo o século passado, todos esses 76 anos, né? Desde a fundação do Estado de Israel. E dentro desse balanço, a gente, enfim, dizer o óbvio, né? Que é o fracasso da política de constituição de dois estados, né? Que frente a essa nova ofensiva da ultradireita, é necessária uma luta massiva, né, de todo o povo palestino, não aqui propõe o Hamas, mas uma luta efetivamente massiva, né, junto à classe trabalhadora árabe e judia que vive em Israel e que não concorda com a política que Israel está levando adiante, porque existe esse setor, né, fazendo aí um clamor para que se rompa com o sionismo, né, em aliança aí com os trabalhadores, com a juventude, com as mulheres que estão saindo em luta no Oriente Médio, né, como a juventude iraniana, que se levantou contra o Estado policial de Israel e o imperialismo, para que essa unidade consiga, ela sim, acabar com o regime de apartheid, né, desmontando o Estado sionista de Israel, e quando a gente desmontando, a gente não está falando de, enfim, né, de fazer atentados, não se trata disso, mas se trata justamente de defender o direito à autodeterminação nacional do povo palestino, né, o direito de retorno dos refugiados palestinos, porque os refugiados, novamente, eles são impedidos de voltar, e esse é um direito básico, né, para que eles possam aí efetivamente ter acesso às suas terras históricas, e nesse marco a gente defende, né, a luta por uma Palestina operária e socialista nos marcos de uma federação socialista no Oriente Médio, né? Que aquilo que foi dividido, né, depois do Império Otomano pelas potências imperialistas, né, que é o povo árabe, possa se reunificar, não sob aí não sob um projeto de reestruturação do califado, né, mas de um projeto que efetivamente seja emancipador, né? Porque é só um Estado desse tipo que pode efetivamente terminar com a opressão, com a exploração, com a pilhagem, né, imperialista, e vai poder garantir justamente aí uma convivência democrática e pacífica entre os árabes e os judeus, né? Então essa tarefa ela tem que ser posta em marcha, não por grupos, né, que façam ações isoladas, mas pela própria classe trabalhadora, né, pela juventude, pela população de toda a região, né, e nesse marco isso é fundamental que seja obtido aí com unidade das massas palestinas, né, e das massas árabes, dos países cujos governos normalizaram relações com o Estado de Israel, ou os que se prepararam para fazê-lo, né, nesse momento. A gente tem uma série deles aí iniciando uma movimentação nesse sentido, e é muito importante que a gente defenda, discuta, enfim, um caminho alternativo a isso, né, que seja de independência inclusive de classe, né, contra as perseguições, né, e essas falsas acusações que a gente vê acontecendo aí de antissemitismo, né, em que você não pode não estou dizendo nem criticar Israel, você não pode contar a história do jeito que ela efetivamente aconteceu, que isso já chamado de antissemitismo, né? Vide aí o que aconteceu agora no debate da PUC, que tinha um professor que de jeito nenhum pode ser considerado de esquerda, sendo aí, né, hostilizado por, enfim, estudantes sionistas, ou seja, enfim, tá tocando, que eu acho que é importante da gente fazer partir dessa distinção que a gente tratou aqui entre o que é antissemitismo e o que é uma posição crítica, né, claramente enfrentada ao sionismo e à sua prática atual, né, colocando aí os crimes
do Estado de Israel em evidência, né, defendendo o direito aí de manifestação e solidariedade com o povo palestino, frente aos novos massacres que estão acontecendo e que o Netanyahu está preparando, e também hoje defender bem abertamente, né, que uma política justa passa minimamente por se colocar contra, né, os bombardeios, contra a intervenção militar que Israel está fazendo, contra as sanções econômicas e as medidas que são castigo coletivo, né, que estão afundando o povo palestino, ainda mais na miséria, e defender a liberdade para os presos palestinos, né, denunciar toda a ajuda financeira e militar dos Estados Unidos para Israel e negar aí o envio de armas para Israel, né, porque Israel já está armado até os dentes, enfim, e só vai empregar isso num objetivo absolutamente reacionário. Então, é preciso que haja, nesse momento, uma ruptura de todos os acordos políticos e militares com Israel, né? E, claro, a gente, acima de tudo, defenda o fim do cerco a Gaza, né? Sim, isso é importante também para a gente pensar o governo brasileiro. O governo brasileiro tem é necessário que se rompa as relações políticas, econômicas, diplomáticas e militares com o Estado sionista que agora vem fazendo essa catástrofe toda, enquanto o Lula simplesmente finge que Israel não está fazendo o que está fazendo. Essa é uma condenação dura contra a política do governo de frente ampla, né, do Lula Alckmin, essa política que o PT vem levando adiante agora, que também abre caminho a tudo o que a extrema-direita e que o bolsonarismo vem fazendo. Então, claramente, isso é um combate da esquerda socialista, revolucionária, para poder pensar tudo isso que você mencionou aqui, essa grande batalha que nós apoiamos, com unhas e dentes, do povo palestino retomar o seu território histórico, o retorno de todos os exilados palestinos, o desmonte desse Estado artificial de Israel, esse enclave imperialista dos Estados Unidos do Oriente Médio, para pensar uma Palestina operária e socialista, em que árabes e judeus possam, de fato, conviver, né, harmonicamente. Então, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Eu agradeço muito a Simone, especialista em assuntos do Oriente Médio, pôde ampliar bastante o conhecimento que a gente tem sobre a questão histórica e programaticamente sobre esse tema. Eu agradeço também toda a audiência nossa do Ideia de Esquerda que acompanhou, né, esse episódio. Mais uma vez, a gente vai querer fazer atualizações semanais sobre o que vem acontecendo nesse conflito atual entre Israel e Palestina. Então, a gente fica por aqui. Agradeço de novo a Simone. Obrigado, Simone, por participar dessa conversa com a gente. Foi um prazer. Valeu, Si. Então, a gente se vê no nosso próximo episódio, pessoal. Valeu.